E aí, Sativa amigo, tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu vim trazer um pouco da minha história. Vim contar como foi que eu comecei a trabalhar com a maconha, como foi que eu comecei a falar sobre maconha, o que é que deu na minha cabeça de uma pessoa extremamente preconceituosa para explanar para o mundo, para falar sobre isso e hoje ter um canal que fala sobre cannabis medicinal e expansão de consciência. Bora lá comigo? Vamos, vem aqui, senta aqui. Sente aqui do meu lado. Venha, sente e vamos discorrer e ver o que é que vai ter no vídeo de hoje. Fica aí para saber. Hoje, como vocês podem ver, o local de gravação não estava contando que teria público. A vibe é Queena. Não estava esperando por vocês, mas fiquem à vontade, viu, gente? Pode aí, já tá dormindo já, fiquem à vontade. E vamos lá. Hoje eu tô ainda assim, sem saber exatamente como é que eu vou abordar, o que é que eu vou falar, porque são muitas coisas, gente, porque minha vida, hoje inclusive eu completo 28 anos, e aí são 28 anos da minha vida para eu contar aqui um pequeno vídeo, sabe? Principalmente falando sobre maconha, que é uma coisa que me move. Me move, eu sou entusiasta da cannabis, do autoconhecimento, da expansão de consciência. E aí falar sobre isso para mim é até uma certa dificuldade que eu tenho, porque é muita coisa, é muita informação, é muita coisa e eu acho tudo muito importante. Então, para eu conseguir extrair um pouco para trazer para vocês de pontos que eu acho muito essenciais, é muito difícil, porque tudo para mim é essencial. Então, vamos lá, né? Vou tentar aqui com vocês. E tudo começa lá na faculdade, em 2000 e lá vai bolinhas por aí. Que eu estava na faculdade e quando chegou assim, mais ou menos no quinto semestre, para quem não sabe, eu sou formada em odontologia, especialista em cannabis medicinal, você vai saber um pouco mais sobre isso. Enfim, chegou no quinto semestre da graduação de odontologia, eu fiquei me questionando, comecei a ir para a clínica, e comecei a questionar. Gente, é isso mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida? Até porque antes eu tinha uma mente mais fechada, que eu achava que a minha profissão definiria o resto da minha vida. Então, se eu era dentista, eu tinha que ser dentista até o leito da minha morte. Hoje eu entendo que não é bem assim que acontecem as coisas. A gente pode mudar, a gente pode fazer outras coisas, a gente pode ter a gente pode ser multifacetada. E aí, no quinto semestre, eu comecei a sentir um desconforto com a graduação, e meu Deus do céu, será que eu desisto dessa graduação? O que é que minha família vai pensar? Essa graduação não se enquadra com quem eu sou, não se enquadra com o que eu acredito. Isso aqui é pouco demais para mim, sabe? Eu me sentia presa dentro de uma caixa no quinto semestre da odontologia. Até que eu comecei, passou um tempo, eu continuei, persisti lá, continuei, mesmo desagradada, ia sem acreditar, já estava meio triste com a graduação e tudo mais, até que chegou a época do TCC. E aí, na época do TCC, eu comecei a estudar sobre várias coisas. E para quem não sabe, o meu TCC foi sobre doenças psicossomáticas e saúde bucal. Doenças psicossomáticas são questões voltadas para a saúde mental. E aí, fui fazer esse TCC, comecei a ler, comecei a procurar. Quando eu cheguei em um site, que eu não lembro exatamente qual foi, mas que falava que a maconha era uma possibilidade de tratamento para questões dentro da odontologia. Quando eu vi isso, meu peito explodiu de amor, explodiu de paixão, explodiu de emoção, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tratamentos naturais. E eu vendo aquilo, ao mesmo tempo que eu tava assim, que coisa incrível, que coisa perfeita, magnífica, eu tava também regada de preconceito e pensando assim, maconha? Tá errado isso, gente. Quem é que tá falando isso? Com certeza é um maconheiro descarado que tá postando esse tipo de trabalho. E aí fui, comecei a pesquisar e sentindo uma coisa diferente, meu Deus do céu, vamos que vamos. Vamos indo aqui que agora faz sentido. Fui estudando, 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 e o preconceito, vai estudar sua maconheira safada, estuda mesmo sobre isso, que aí tu vai ver se tu vai dar orgulho mesmo pros teus pais. Um aperto de mente, gente, horrível, horrível, horrível. E mesmo assim, eu lutando contra
minha parte preconceituosa e estudando, estudando, estudando para saber sobre, né, o que a maconha tinha de benéfico e como também ela poderia ser ruim, né? Porque tudo na vida é bom e também é ruim, não tem jeito, né? E aí eu comecei a estudar, 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 até que eu atendi. E tipo assim, chegou um tempo que eu deixei pra lá. Aí que eu fiquei assim, ai gente, maconha, não é isso, não dá, não funciona. Isso aqui é coisa de gente safada, descarada, porque foi o que me foi passado, né? Nossa sociedade é muito preconceituosa, tem toda uma questão ainda de mente fechada, maconha é um tabu. E eu, como uma pessoa que eu vivia desligada de mim mesma, desligada de mim, vivendo uma vida social mesmo. Tipo assim, eu tinha o cabelo liso ainda na época, eu gostava de me vestir de uma forma que a sociedade aplaudia. Eu era muito presa nessa, vamos chamar de Matrix. Eu era muito presa na Matrix. E aí, estava já, né, desanimada já por causa do preconceito com relação à maconha, que eu mesma tinha uma mente muito fechada e comecei a deixar para lá. E aí fui para minha clínica. Um belo dia chegou uma paciente lá e essa paciente pegou e viu que eu e minha dupla, né, Matheus, um beijo amigo, viu que eu e minha dupla eram pessoas muito abertas e diferentes, porque a gente, tanto eu quanto o Matheus, a gente sempre foi diferente dentro daquela clínica, né? Dentro da clínica da faculdade. Porque o nosso atendimento sempre foi muito humanizado. A gente ficava horas ali com o mesmo paciente, querendo saber como é que estava a vida, querendo saber se o paciente estava se alimentando direito, querendo saber para onde que o paciente estava indo, o que estava fazendo, não sei o quê. Até que chegou essa paciente, e aí a gente começou a conversar como a gente sempre fazia normalmente. E ela trouxe, gente, falou pra gente assim: doutores, eu tô com Lé e tô me tratando com a cannabis, porque ela ia fazer uma cirurgia com a gente. E para quem não sabe, é importante que se fale quando você for fazer qualquer tipo de cirurgia que você utiliza o óleo da cannabis ou qualquer outro tipo de uso da cannabis, da maconha. É importante que você avise, porque o uso da maconha regularmente altera o anestésico, entendeu? Então é importante que você fale. Voltando então, né? Eu atendi essa paciente com Lé, e aí ela me falou que estava utilizando a cannabis para Lé. E aí eu fiquei extremamente curiosa e foi como se uma chama que estava quase apagando tivesse se reacendido, porque eu vi que ela não estava drogada ali em cima daquela maca, sabe? Assim, falando mesmo com muito preconceito mesmo, que era o que eu tinha e é o que eu ainda tenho e tento, né, desvincular e desfazer e me desmistificar. Enfim, e aí ela me abriu essa nova possibilidade, e aí eu perguntei, questionei ela de tudo. Menina, e aí, como é isso, hein? Tu utiliza como? Como é que faz? E aí ela começou a me dar várias informações e perguntou se eu queria entrar dentro de um grupo, que era um grupo de profissionais da saúde que trabalhava com maconha. Isso, gente, em 2018, não, 2019, 2018, 2019, mais ou menos, que, né, eu comecei. E aí depois disso, eu comecei a estudar um pouco mais aberta, mas mesmo assim ainda com o pé aqui e outro ali, tipo assim, meu Deus, eu vou já já me formar. E aí, eu vou falar com as pessoas como que eu trabalho com maconha? Eu vou falar o quê? Eu tenho que falar mesmo? Será que eu tenho que abrir isso para o mundo? Será que eu falo sobre isso? E meus pais, que me falaram tanto que maconha não presta, que droga é tudo uma porcaria, que não sei o quê, que maconha é droga, que é porta de entrada para outras drogas. Gente, não é. Não é porta de entrada para nada. Enfim. Aí, fiquei nessa. No final em 2020 algumas coisas, 21, 22, não sei exatamente. Minha tia, que foi o que eu falei, que minha mãe estava comentando no vídeo anterior. Para quem não assistiu no vídeo especial Dia das Mães, vai lá e confere. Ela estava falando, né, sobre minha tia, que estava precisando de utilizar o óleo, que ela não sabia que eu trabalhava com isso, e etc, etc. O que foi que aconteceu? Minha tia teve um tumor cerebral. E aí, ela
estava assim, fazendo quimioterapia, já não estava comendo direito, estava meio debilitada, tendo algumas questões. E aí, nesse momento, eu já estudava sobre maconha, e aí eu comecei a fazer uma especialização de odontologia canabinoide. Só que ninguém da minha família sabia, porque eu tinha mentido para o meu pai, dizendo que era uma especialização de outra coisa, porque eu tinha vergonha e medo da reação dele por conta do meu próprio preconceito e da minha criação também, né? E aí eu tinha mentido e ninguém sabia que eu trabalhava, só meus amigos mais próximos, que eram os que eu sabia que tinha mente aberta. Que aí eu peguei e falei, né? Aí aconteceu toda essa situação com minha tia e acabou que minha tia veio a falecer. E eu, guardando ali que ela podia ter mais qualidade de vida durante o processo de quimioterapia, durante o processo de vida mesmo dela por conta da cannabis, que isso é possível. Entendeu? Ela podia se alimentar melhor, podia ter mais qualidade de vida, poderia até, ninguém sabe, até viver um pouco mais. Ninguém sabe, né? Não vamos saber nunca. Enfim, e aí foi quando ela morreu, ela faleceu, e aí ficou aquilo preso no meu peito, uma coisa, uma angústia, uma agonia e sabe, precisando botar pra fora, até que eu falei, chamei minha mãe e falei: "Mãe, preciso te contar uma coisa que eu não tô mais suportando. Estou trabalhando com maconha. Tô fazendo especialização, maconha funciona, é isso". Já fui toda armada já. Se ela me falasse um desaforo, filha, ela ia ouvir o beabá inteiro, que eu já fui toda armada na época, né. E aí minha mãe olhou pra mim e falou: "Eu não acredito que a gente procurou um profissional da saúde para fazer a prescrição de cannabis para sua tia. Só que na época a gente não fazia ideia que era possível, a gente ficou com medo dela ficar, ter algum efeito adverso, dela ficar virar maconheira, dela ficar drogada ou ficar viciada. E aí, por falta de informação, a gente deixou esse tratamento para lá. Aí eu falei, gente, não é possível, não é possível, gente. O conhecimento liberta. Eu como profissional da saúde, preciso falar sobre maconha. Eu preciso me libertar do meu conhecimento, preciso abrir meu conhecimento para o mundo e falar de peito aberto, porque maconha salva vidas. Maconha é uma coisa que traz qualidade de vida e ajuda a gente a viver de uma forma melhor. Eu tô falando da gente porque eu também faço tratamento com cannabis. Mas enfim, comecei a estourar mesmo a boca do balão. Botei minha boca no trombone e aí foi aí que criou o Instagram Sativa Odonto em 22 de outubro, ou foi julho, mas foi final do ano que eu comecei a falar, comecei a me expressar, comecei a falar. E aí, até agora, desde então, eu estou me descobrindo dentro da minha própria empresa, que é essa Sativodonto. Hoje, acho que eu tenho 22, 23, 24, 25, mais ou menos, vai fazer 3 anos que eu tenho a minha empresa, e eu estou me descobrindo dentro dela, sabe? Eu falo, às vezes eu falo de uma coisa, aí eu vejo, ai, não é isso que eu quero falar, eu volto e falo de outra. Ai, não é isso que eu quero falar, eu volto e falo de outra, porque a gente está aqui em constante descoberta. Eu, pelo menos, estou em constante descoberta, mas minha história com a maconha é essa, entendeu, gente? Eu descobri que o preconceito limita e que o conhecimento abre portas, o conhecimento faz a gente ter qualidade de vida, o conhecimento liberta. Então, hoje eu sou um entusiasta da cannabis, todo mundo da minha família sabe que eu trabalho com maconha, meu pai, inclusive, faz tratamento, minha tia também faz tratamento comigo. Eles percebem e entendem que é uma coisa de confiança. E aí eu acho que é isso, entendeu? A gente às vezes tem preconceito com coisas novas, mas as coisas novas também podem libertar. Tem um medo inicial mesmo, que a gente não sabe o que é que vem logo depois, mas sempre, gente, o que vem depois do medo é um dia de sol, é uma cachoeira, é uma vista linda, é tudo o que há de melhor. Então, se você tem medo de fazer o tratamento, não tenha não. Venha comigo que a gente junto vai fazer esse tratamento seu ser da melhor forma, da forma mais tranquila, da forma mais consciente. Tá sentindo que não tá gostando? Tudo bem, para de fazer, vai procurar outro tipo de tratamento, entendeu? Mas entenda que a cannabis, ela realmente é uma coisa que funciona porque ela é uma planta. E se você toma um chá de camomila e você se sente bem, por que que você não pode tomar um chá das folhas da cannabis e se sentir bem? Por que que você não pode tomar
um óleo das flores da cannabis e se sente bem. Se você toma chá de camomila, se toma chá de alecrim, se você toma chá de outras coisas que até eu não sei, né? Tipo assim, tem chá de tantas coisas que eu nem consigo imaginar, mas que você se sente melhor. E por que que você não se sentiria melhor tomando um óleo feito das flores de uma planta? O que é que essa planta tem de tão demonizadora, de tão terrível, que vai te fazer morrer, que vai te fazer ter algum efeito adverso, sendo que no seu corpo existe uma coisa que a gente chama de sistema endocannabinoide, que você tem um sistema próprio para receber aquela planta, aquela bênção. Eu amo falar sobre isso, é um assunto que eu fico realmente muito feliz de falar. E para quem não sabe, o sistema endocannabinoide é um sistema que todos os mamíferos têm, o sistema endocannabinoide. Ele é um sistema que é chave para a fechadura, que é a cannabis endógena, ou seja, os canabinoides, a maconha, a planta, o óleo, a maconha vaporizada, fumada. Então, o nosso sistema endocannabinoide, ele ativa ele ativa de vários modos. Ativa quando a gente faz atividade física, ele ativa quando a gente faz respiração, meditação, que a gente fica tranquila. Quando a gente faz principalmente atividade física, não é só a adrenalina, a serotonina, não, que ativa. O sistema endocannabinoide que ativa também. E o sistema endocannabinoide, assim, dando um resumão do que é o sistema endocannabinoide, ele é responsável pela homeostase do nosso corpo. O que é a homeostase? Homeostase é o equilíbrio. Então, por que a cannabis funciona tão bem? Porque ela ativa o nosso sistema endocannabinoide e equilibra todo o nosso sistema. Então, se a gente está com pressão alta e a gente toma o canabinoide adequadamente, com um profissional prescrevendo, a gente pode ter a normalização daquela pressão arterial. E é isso aí se bifurca de vários outros modos, entendeu? Não vou falar muito porque eu quero fazer um vídeo especificamente falando sobre o sistema endocannabinoide para vocês. Voltando agora para minha história. Em 2022, eu já estava assim me sentindo bem trabalhando com a maconha, já estava me sentindo assim livre, mas não tanto quanto hoje, né? Mas eu já estava me sentindo um pouco mais livre. Aí foi outro processo, gente. Meu Deus do céu. Foi o processo de entender que eu sou um ser espiritual, que eu tenho uma espiritualidade muito aflorada, que eu tenho sensibilidade com as pessoas, que eu nasci para cuidar. Eu nasci para cuidar mesmo, eu nasci para acolher, eu nasci para cuidar, eu nasci para falar, para me expressar e dar um acolhimento para as pessoas através das minhas palavras. E aí eu percebi isso em 2022. E foi aí que apareceu uma especialização de práticas integrativas na cultura do cuidado, um negócio assim. Eu falei, meu Deus, me encontrei. Práticas integrativas na cultura do cuidado é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. De novo aí, tá vendo? Aí, eu já estava também meio assim com a cannabis, que tipo assim, eu, eu trabalho com a maconha, mas eu trabalho com ela de uma forma muito mais voltada para o integral, para integralidade. Ou seja, eu não trabalho assim, a pessoa está com o dente, está com gengivite e vem até a mim dentro do meu consultório e eu vou ajudar ela com a gengivite. Não é isso que eu faço, entendeu? Eu faço assim, a pessoa está com estresse crônico e está ocasionando uma DTM, um bruxismo, e ela vem até o meu consultório, aí sim eu trato, porque eu gosto de tratar os pacientes de forma integralizada. Eu gosto de ver o paciente como um todo e não só como uma boca. Para mim, o paciente ele tem um histórico de vida, ou seja, da onde está vindo o estresse, da onde está vindo a ansiedade, da onde é que estão vindo as coisas que estão acarretando problemas na saúde bucal. Eu gosto de trabalhar assim, o meu trabalho é esse. E hoje eu entendo, mas tive que passar por muitas coisas para hoje entender que eu trabalho mais voltado assim, não clínica do dia a dia, não é minha praia, clínica do dia a dia. Fazer restauração, fazer uma extração, fazer esse tipo de tratamento, um canal, essas coisas, ou trabalhar voltada para cannabis, voltada para inflamação dessas áreas voltadas para a boca. Não, minha questão é mais voltada para o corpo inteiro.
entendeu? Tá ali com a coluna doendo porque tá com o dente batendo demais, eu gosto de tratar isso, entendeu? O dente tá rangendo muito e a coluna doeu, aí você vem até a mim que eu vou te ajudar, entendeu? E aí, para eu perceber isso, demorou muito tempo. Não muito tempo, foi o tempo certo que demorou. E aí, voltando novamente, eu conheci a práticas integrativas. E aí, me inscrevi lá, consegui, né? E fiquei fazendo essa especialização, tem um tempo bom lá. E aí eu percebi que aquilo ali também não se enquadrava direito com o que eu queria para minha vida, porque era uma coisa muito voltada para, assim, a venda, sabe? Tipo assim, eu não via naquela especialização, eu não estava sendo eu não estava tendo uma formação para ver as pessoas como seres humanos, eu estava tendo uma formação para ver as pessoas como um objeto de venda, sabe? Tipo assim, um objeto que poderia me trazer dinheiro, me trazer uma renda. E eu não compactuo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de estruturação de sociedade. Não é o que eu compactuo. Depois que eu percebi essa minha desconexão, eu finalizei meu ciclo, né, nessa especialização e fui buscar formas de me especializar de outros modos. Fiz cursos para me profissionalizar nas áreas lá dentro que eu tinha percebido que eu tinha gostado, mas que tivesse outro tipo de abordagem, mais humanizada, mais vendo o paciente como um todo. E é isso, fiz meus cursos e tô aí. E a partir daí eu me entendi como uma dentista especialista em cannabis medicinais focadas em práticas integrativas. Foi nesse momento que eu me enquadrei um pouco no que atualmente eu faço, sabe? Tá rindo aí, gente, porque eu falei práticas integrativas. Gente, meu discurso, nem eu sei mais. Práticas integrativas. Corta. A partir do momento que eu me entendi e que eu me encontrei, isso mudou completamente o meu atendimento com os meus pacientes, porque eu estava mais focada no que eu acreditava e, a partir disso, as pessoas que precisavam do que eu acreditava vieram até a mim. E eu também fui de encontro com essas pessoas. E aí até hoje também eu tô aí me encontrando, me desencontrando, e aí eu faço cursos, e aí às vezes eu me acho, às vezes eu não me acho, eu leio bastante, e toda essa minha formação foi importante para que eu me tornasse a pessoa profissional que eu sou hoje, entendeu? Tudo foi muito importante, muito necessário, os ciclos abertos, os ciclos fechados, os ciclos medianos, todos os ciclos, e todos os livros, e todas, tudo, 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 tudo. E aí, a partir desse momento também que eu me encontrei dentro do meu profissional, eu percebi que o meu espiritual eu não podia deixar de lado, não podia deixar de lado, porque a partir desse momento, para quem não sabe, eu comecei a trabalhar com a experiência de harmonização e relaxamento. Na Sativa Odonto, oferecemos uma consulta e avaliação integrativa para tratamentos para desordens oroemocional, utilizando o poder da cannabis medicinal e de outras plantas para proporcionar alívio e bem-estar, trazendo o equilíbrio necessário para a sua vida, aliviando diversas condições dolorosas com reflexos orais e faciais. Sua boca fala o que o seu corpo sente. A cura começa no toque, na escuta e no sentir. Aqui tratamos disfunção temporomandibular, dores nas faces e têmporas, estralos na mandíbula, travamento da mandíbula na abertura ou fechamento limitado, tensão ou rigidez na musculatura facial, dor no pescoço e nos ombros, sensação de peso na cabeça, todos os tipos de bruxismo, distúrbio do sono, fibromialgia, ansiedade, tensões ou rigidez na musculatura facial e cefaleias tensionais. Aqui também temos a consulta de liberação orofacial e emocional. Nessa consulta, utilizamos canabinóis de forma epidérmica, ou seja, na sua pele, para aliviar dores orofaciais e corporais, promovendo equilíbrio físico, emocional e espiritual, com técnicas manuais específicas para liberar as tensões acumuladas, juntamente com terapias complementares como aromoterapia,
cromoterapia e musicoterapia, ampliando sua percepção de si. Mas enfim, esse vídeo, né, foi um vídeo assim para eu me apresentar um pouco mais, né, porque eu sou muito mais do que esse vídeo, né. E, quis trazer um pouco mais sobre a minha história com a maconha para que vocês pudessem me conhecer um pouco mais. Mas se você gostou da minha forma de pensar e você acha que condiz com a forma que você também pensa e você, tá interessado ou interessada em fazer um tratamento com a cannabis e quiser me procurar, tô aqui para você, espero que você também esteja aqui para mim. Porque se você estiver aqui para mim e eu estiver aqui para você, o sucesso do seu tratamento já está quase que garantido. E é isso, né, gente? Eu, como ser humano, estou aqui para compartilhar meu conhecimento da forma que eu sei compartilhar, que é essa forma que eu sei compartilhar. Estou aqui para falar do que eu sei, falar sobre o que eu sei, falar do que eu não sei também, me corrigir se eu estiver errada. Tô aqui para isso, entendeu? E uma coisa que eu quero que vocês entendam e que vocês lembrem de mim sempre que vocês escutarem isso é que o conhecimento liberta. Porque eu já fui uma pessoa muito, muito, muito preconceituosa com a maconha. E hoje eu trabalho com ela, me trato com ela e tenho qualidade de vida através dela. Então, se você tem ainda aí um preconceito, fica aí no canal e você vai descobrir muitas coisas, entendeu? Não precisa se consultar agora se não quiser. Se quer se conhecer, se quer entender como é, fica aí que eu vou te falar o que eu sei. E é isso. Um beijo, espero que você tenha gostado, espero que você fique aqui comigo. Compartilha, curta, se inscreva e vai também na rede vizinha me seguir, porque lá eu sou mais antiga no Instagram, eu sou mais antiga do que aqui no YouTube, né? Então, se você está me conhecendo por aqui pelo YouTube e quiser conhecer um pouco mais do meu conteúdo e ver o quanto eu mudei a forma de abordar, ver como eu mudei o meu tipo de conteúdo e ver mesmo a realidade dessa história que eu falo aqui, que tem lá no Instagram, né? Porque lá tem todos os processos, né? Que eu não apaguei vídeo nenhum, não apaguei nada, nada, nada. Tá tudo lá desde o início. É isso. Então, um beijo. Se você gostou, se inscreva e tchau, tchau. Até a próxima.